Olá, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez. Nós vamos agora encerrar o Salmo 40. E eu começo fazendo algumas perguntas para vocês. Por acaso, alguma vez, vocês já se sentiram injustiçados? Como devemos reagir quando somos submetidos a pressões aí enormes e isso gera uma perseguição ou por conta de uma perseguição? O que devemos fazer? Bom, nós começamos o Salmo 40 e queremos relembrar um pouquinho dele, que o Salmo 40 é um cântico de ação de graça, mas também se classifica como salmo de lamentação. E agora, partindo para o verso final do Salmo, nós vemos aí nos versos 14 e 15, que o salmista invoca a justiça de Deus sobre seus oponentes, clamando que o Senhor haja de forma imprecatória sobre eles, aplicando a sua justiça. O Salmo em si, ele mostra muito aí no começo dele, o salmista escreve sobre o cuidado do Senhor, a maneira com que o Senhor tem ouvido, resgatado, cuidado, do jeito que Deus cuidou dele, foi de tamanha forma que ele proclama os feitos numerosos de Deus. Mas também ele reconhece que há uma perseguição iminente sobre ele, de pessoas que tramam contra ele, que tentam tirar a vida. Por isso ele clama pela justiça de Deus. Vamos dar uma olhadinha, ler os versos 14 a 17 do Salmo 40? Diz assim: sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos aqueles que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Mas como definimos justiça? Em termos gerais, justiça é o ato de retribuir o que lhe é de direito. É para quem é merecedor dessa justiça. No dicionário online, justiça é particularidade daquilo que se encontra em ou de acordo com o que é justo, modo de entender e ou de julgar aquilo que é correto. Irmãos, justiça está em conformidade com tudo aquilo que é justo e correto. A maioria das pessoas tem, se não todas, possuem um senso de justiça. Isso faz parte, é inerente ao homem. Mas a justiça humana, ela é diferente da de Deus. Para o homem, na sua justiça, todos devem pagar pelo seu abuso, pelo excesso, pelo descumprimento, né? É assim que nós pensamos sobre justiça. Só que a justiça de Deus é bem diferente do pensamento humano. A justiça de Deus é a ação dele com misericórdia, com graça, mas não podemos esquecer do juízo de Deus, que faz parte da sua justiça. Davi, no seu coração, ele entendia que a justiça de Deus era intentar contra aqueles que muitas vezes estavam contra ele, tentando tirar a sua vida. Então ele pede para que o Senhor humilhe, frustre, despreze todos aqueles que zombam dele, que deveriam sofrer consequência desse abuso. Irmãos, justiça sim, mas não a nossa. Sabe, queridos, nós não somos diferentes daqueles homens que zombaram ou até queriam matar Davi. Você pode até dizer assim: poxa, pastor, me está comparando com um assassino? Mas se você conhece a história da criação, você vai entender muito bem que o Senhor nos criou para a sua glória. Nós somos criação de Deus para que o Senhor andasse com o Senhor, servisse com o Senhor. Na viração do dia, o Senhor estava com a sua criação, com a obra da sua criação. Deus criou o homem, criou a mulher, mas um dia esse homem e essa mulher desobedeceram ao Senhor.
E por causa dessa desobediência, a justiça de Deus nos declarou culpados. Estávamos sob a ira de Deus. Herdamos uma natureza má, corrompida. Irmãos, eu estava vendo um jornal sábado à noite, era quase 1h da manhã, e passou um programa falando sobre algumas pessoas que estavam aí delirando e entrando em surto por causa das máscaras. Então eu vi um homem quebrando um braço de um policial, de um guarda, de segurança, que tentava tirá-lo de uma rede de lojas. Eu vi pessoas espancando atendentes, porque a atendente pediu para que o cara colocasse a máscara. Também vi homens tirando uma mulher à força de um ônibus, a chutes e pontapés, porque a mulher não queria usar máscaras. Essa é a vida do homem, é a natureza humana, ela é corrompida. Paulo, escrevendo sobre essa natureza do homem, propôs lá no capítulo 1, no verso 21 de Romanos, diz assim: porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo sábios, tornaram-se loucos. Essa é a nossa natureza. Então, irmãos, de certa forma nós estávamos sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus. Só que a justiça de Deus era diferente da nossa. Ele tinha um plano para nós. Olha o que Paulo escreveu sobre a justiça de Deus, que é muito maior do que a nossa, pois nós éramos merecedores da ira de Deus. E aí há um plano traçado na eternidade. Olha o que diz lá em Efésios 2, no capítulo 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Irmãos, a justiça de Deus é muito diferente da nossa. Nós aí brigamos pelos nossos interesses, né? Olho por olho, dente por dente, bateu, levou, toma lá, dá cá. Talvez nós vivemos essa justiça. Só que o Senhor, Ele tem plenos planos que nos alcançam de formas maravilhosas, amorosas. Ele alcança pecadores condenados. Ele perdoa pecados. Ele nos dá a sua misericórdia quando nós não merecíamos nada. Somos alcançados pela mensagem do Evangelho, e quando nós entendemos essa mensagem, somos convencidos pelo Espírito Santo. O Senhor tem a sua justiça sobre as nossas vidas. Olha o que diz Atos 17:31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, irmãos. Olhe bem, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Querido, se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, se você foi alcançado pela justiça de Deus, então regozije-se, alegre-se, pois o Senhor sem demora vai cuidar de você. Porém, se você está me ouvindo e ainda não conheceu, nem se rendeu a esse Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, você também está sob a justiça de Deus. Uma justiça diferente, não de misericórdia e graça, mas de juízo. Então, irmãos, amigos, eu peço que vocês olhem para esse Evangelho transformador, para que o Senhor venha com graça. Quando Ele falar ao seu ouvido, você for chamado pelo Senhor, você seja convencido por esse Espírito Santo, renda-se a Ele. E com certeza Ele virá sem demora cuidar de você. E ainda é tempo, irmãos, que vocês possam ouvir o Evangelho da justa libertação que o Senhor promoveu em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.